Quinta, fachada do STF. Imagem se abre para as laterais. Em letras brancas, direto do plenário. De volta com o direto do plenário e já com as imagens... Em bancada, Carlos Alberto Cunha, apresentador. De julgamentos do Supremo Tribunal Federal no plenário, para que tenhamos o início dos julgamentos da tarde desta quinta-feira. A continuação do julgamento da ação penal 1025, previsão principal para hoje, e que nós vamos acompanhar aqui pela TV Justiça, aqui, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Abre a sessão no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. Cumprimentando os queridos colegas, a querida ministra Carmen Lúcia, que hoje foi investida no cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal da Democracia. Para a imagem, mulher branca, cabelos loiros curtos, usa óculos de grau, armação preta, ao querido ministro veste Nunes Marques, que toga hoje preta sobre os ombros, assento no cargo detalhes em efetivo laranja na blusa. Do TSE. Cumprimento também a senhora vice-procuradora-geral da República, as senhoras e senhores advogados, todos os que nos assistem, os servidores e as servidoras da casa, e registrando ainda a presença neste plenário do Grupo de Estudantes de Ensino Médio de Porto Alegre. Para minha alegria. Ontem Vista da também, plateia, alguns estudantes. American School of Porto Alegre. É isso aí. Sejam muito bem-vindos. Alguns jovens Espero também. que tenham proveito, né, dessa sessão e que conheçam e gostem do Supremo Tribunal Federal. São muito bem-vindos, repito. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 24 de maio de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. De pé no plenário, à esquerda da excelentíssima senhora ministra presidente, com a palavra Carmen Lília Oliveira de Souza, a secretária-chefe do plenário. Nunes Marques e André Mendonça. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14 horas e 52 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares sobre eventual complementação ou retificação na ata. Nada havendo, declara aprovado. Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Para continuidade... Não. Nós somos adeptos da democracia e das eleições, e eu já esquecia que hoje temos uma nova eleição a fazer, antes do pregão. Eu recebi do eminente... Ministro-presidente tem uma porção de papéis em suas mãos. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ofício informando a posse de Sua Excelência o ministro Cássio Nunes Marques como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral nesta data, o que impõe a eleição de um membro desta Suprema Corte para ocupar a vaga de ministro substituto no TSE. Então, peço à senhora secretária que libere os links para todos, para que possamos votar. Vai ser link ou papel? Link, mudou? Melhor. Vista interna do plenário. Imagem aberta.
Ao fundo, vista da plateia. Plateia cheia. A última, botar todas aqui, os últimos. Não veio a minha. Não veio. Desce para o... Recebi aqui. Antes, quando tinha o Spark, Você recebeu? Eu vou fechar aqui e abrir de novo. Ontem eu botei tão bem. Link, Patrícia. Foi de ontem isso. Classe jurista, não é isso? aqui, desde que trocar. O telefone pode ser pelo telefone. Pelo WhatsApp também. Ah, não deu para usar? Não sei como é que pode ser mais rápido. Ver o e-mail. Agora vou ver o WhatsApp. Achei esse Spark. Mandou, o WhatsApp entrou. Botei. Sufraguei o número de reunião. Voto secreto. Sim. Já chegou para os outros. Fala coisa. Já votei. Tá? Já recebi os dois? Agora que você vai mandar. Todos os colegas já votaram?
Nós estamos com 2 votos. Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Do ministro Luiz Roberto e do ministro Dias Toffoli. Ministra ao centro da mesa. Como ontem, então logo tenhamos todos os votos, proclamarei o resultado. Apregou para continuidade de julgamento a ação penal 1025, sob a relatoria do ministro Edson Fachin e tendo como revisor o ministro Alexandre de Moraes, em que autor o Ministério Ação penal 1025, Ministério Público contra Fernando Afonso Collor de Mello e outros. Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Todos os... não preciso relembrar, eu farei, inclusive, agora, quando proferir meu voto, mas todos os ministros já proferiram seus votos, com a ressalva da presidência, que vou proferir o meu voto, mas, antes disso, eu concedo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor de Mello por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Carmen Lúcia, ministros, cumprimento a vice-procuradora-geral, doutora Lindora. À direita da mesa, ao lado do excelentíssimo senhor ministro André Mendonça, com a palavra o ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF. Os debates, desde o início da sessão, e principalmente a partir do bem lançado voto do eminente ministro André Mendonça, e depois também as considerações feitas pelo ministro Dias Toffoli, eu reanalisei a questão da organização criminosa, prevista pelo artigo 2º da Lei 2.850, e, presidente, eu quero aqui rever o meu entendimento inicial, porque, reanalisando o conjunto probatório, me parece realmente, pedindo todas as vênias, as posições em contrário, me parece que, em virtude, inclusive, do panorama final para o qual se encaminha o julgamento, no sentido da condenação por um único crime de corrupção passiva, me parece... das três imputações de corrupção, uma condenação, além da lavagem de dinheiro, me parece realmente que a tipicidade se amolda melhor ao delito de associação criminosa. Nos termos do artigo 288, que prevê, e lembro aqui as elementares do tipo do artigo 288, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Conforme já foi amplamente debatido, as investigações promovidas mostraram a atuação de uma estrutura criminosa, aí não há dúvida, que se estruturou na Petrobras Distribuidora, BR Distribuidora. A denúncia ainda apontou, e nós várias vezes, nos diversos votos assim definimos, que esse grupo criminoso foi responsável pelo desvio de recursos em proveito particular, pela corrupção de agentes públicos, lavagem de dinheiro, e a denúncia foi colocando o núcleo administrativo, o núcleo econômico, o núcleo financeiro, o núcleo político, e essencialmente o núcleo político formado por um dos co-réus, o senador, ex-senador da República. E que durante esses anos todos, entre 2010 e 2014, teriam sido pagos inúmeros valores em propina. E a denúncia continua narrando essa questão e narrando 3 fatos. 3 fatos que, segundo o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, seriam fatos típicos e, consequentemente, dentro de uma organização criminosa apontada pela Procuradoria-Geral da República, com toda essa estrutura dividida em núcleos, e repito aqui os núcleos apresentados na denúncia, o núcleo administrativo, o núcleo econômico, o núcleo financeiro e o núcleo político, essa organização criminosa, segundo a denúncia,
teria praticado esses diversos crimes durante 2010 e 2014, dentre eles os 3 crimes que foram denunciados. Agora, ocorre, e isso vem salientado pela defesa e também em memoriais, ocorre que, no momento da denúncia e durante toda a instrução processual penal, inclusive o que nós estamos analisando aqui, 3 foram os denunciados, 3 foram aqueles em que se imputaram diversas infrações penais. Outros, de outros núcleos, acabaram, vamos dizer assim, no meio do caminho, acabaram não sendo responsabilizados, não havendo a descrição para realmente se firmar uma organização criminosa, e aqui mesmo já formada uma maioria de 7 votos, 7 votos para a condenação de um único crime de corrupção passiva. E uma maioria, aí sim, já dos 9 votos, para absolvição em relação aos 2 outros fatos típicos apontados. Nesse sentido, no conceito de organização criminosa, ou o conceito de organização criminosa, disposto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 2.850, que tem, como também lembrado aqui, a estrutura normativa fundada na Convenção das Nações Unidas sobre a Criminalidade Organizada, o famoso Protocolo de Palermo, há necessidade do preenchimento de algumas elementares do tipo: associação de 4 ou mais pessoas. É verdade que o Ministério Público acusa 3 e diz que haveriam outros, inclusive os delatores eventualmente fariam parte disso, então nós teríamos mais criminosos. Caracterização pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Há necessidade, então, desses requisitos, pelo menos desses 4 requisitos: presença de 4 ou mais pessoas, verificação de uma estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, finalidade de obtenção de vantagem pela prática de infrações e crimes mais graves, cujas penas, pelo menos, sejam superiores a 4 anos. Deve também apresentar, e isso a doutrina aponta, o próprio Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça também, ao analisar a estrutura de uma organização criminosa, deve apresentar uma estabilidade, uma permanência para prática de inúmeras infrações. E essas infrações devem existir. Aqui, o que realmente me fez, basicamente, os 2 pontos que me fizeram refletir a partir das ponderações, como disse, iniciadas pelo ministro André Mendonça, secundadas pelo ministro Dias Toffoli, e também nos 2 votos absolutórios em relação à organização criminosa, foi que nós não podemos, nesse caso, deixar de levar em conta que a acusação conseguiu, segundo a maioria já formada nesse plenário, conseguiu comprovar um único crime de corrupção passiva. Em relação aos outros 2 apontados, não conseguiu. E também não há 4 pessoas acusadas. Mas os colaboradores poderiam, eventualmente, ser considerados para fins de organização criminosa. Mas deveria haver uma descrição mais detalhada dentro dessa ideia de permanência, estabilidade dessa organização, da participação deles para cada uma das infrações penais. Uma organização criminosa baseada na Convenção Internacional de Combate ao Crime Organizado, que pratica um único crime de corrupção passiva em 4 anos, me parece
que não estaria a caracterizar os requisitos de uma organização hierárquica, estável, harmônica, com divisão de tarefas, distribuição de funções e obrigações funcionais específicas para viabilizar o desempenho das atividades ilícitas. Obviamente, era uma associação, e aí por isso a desclassificação que faço, era uma associação, foi uma união de 3 pessoas, pelo menos, e os 3 co-réus aqui apontados, que tinham uma finalidade, a finalidade da prática de infração penal, como constatado no crime já formado a maioria por esse plenário de corrupção passiva. Havia essa conotação de influência, uma ilícita influência política, havia a participação de alguém que teria um contato mais administrativo, mas, na verdade, se caracteriza, ao meu ver, mais como uma divisão para o iter criminis do que propriamente essa distribuição de funções dentro de uma verdadeira organização criminosa. Eu cito aqui, não quero cansar Vossas Excelências, cito aqui a doutrina que diz exatamente, ao definir a organização criminosa, que e toda a doutrina aponta isso, uma tarefa complexa, mas ligada à ideia de um crime organizado mesmo, de uma união estável, uma estabilidade de várias pessoas, pelo menos, como eu disse, 4, nesse caso, seria para dilapidar de forma permanente e estável o patrimônio público. Aqui, o que se vê, como constatamos na questão da corrupção passiva, foi que, se aproveitando de determinado momento e determinada influência política, se reuniram para, eventualmente, praticar esse crime. Aí não há dúvidas, um crime, ao meu ver, não há dúvidas nesse crime de corrupção passiva. Mas não houve toda uma estruturação de uma verdadeira organização para, a partir disso, criar uma organização, um crime organizado, efetivamente, com um chefe, com uma estrutura hierárquica. O fato de um ter a influência política, o outro fazer o contato administrativo, o outro proceder à lavagem de dinheiro, como eu disse, isso são funções diversas, mas que não apontam, ao analisar melhor aqui os fatos, não apontam uma hierarquização de um verdadeiro capo, o chefe da estrutura, com determinações de subordinação em relação aos demais. Essa inexistência de uma hierarquia, uma coisa é a influência política, uma influência política que pode, a partir disso, obter cargos e, em parceria, praticar crimes. Aqui está mais com uma parceria, uma coautoria, e, ao se reunirem uma associação criminosa, do que propriamente a ideia de uma hierarquização que caracterizasse a organização criminosa. Não há essa comprovação da existência, ao meu ver, pedindo, como disse, todas as vênias, as posições em contrário, mas não há essa comprovação efetiva da existência de uma hierarquia do ex-senador Fernando Collor de Mello sobre os demais integrantes dos núcleos, dos supostos núcleos mencionados, principalmente em relação aos empresários que celebraram os contratos como apontados na denúncia e depois aqui já discutido nos diversos votos. O que há, e foi verificado, é que os integrantes do chamado núcleo financeiro, entre eles o doleiro Alberto Youssef, o que fazia, em várias ocasiões e de forma autônoma e independente de uma organização descrita na inicial, o que ele fazia era exatamente um arranjo da lavagem de dinheiro. Eu diria que atuava mais como um lobo solitário, independentemente das quadrilhas, das associações criminosas, ele
oferecia os seus serviços para lavagem de dinheiro do que ele estar hierarquicamente ligado a uma determinada organização criminosa. No caso aqui é do ex-senador Fernando Collor de Mello. Sem a demonstração desses requisitos de hierarquia, estabilidade e permanência, sem a existência de comprovação de mais do que um crime, um único crime foi comprovado, me parece que não é possível estabelecer a tipicidade, a tipificação da organização criminosa, que não é uma associação qualquer. Por isso, exatamente, é o crime mais genérico do artigo 288 do Código Penal de associação criminosa. A organização criminosa não é aqui uma simples reunião de pessoas, mesmo que cada uma tenha uma função, mas uma reunião de pessoas para praticar crimes. A organização criminosa, ela tem essa estruturação realmente de ser uma empresa delinquente. É uma empresa que vai ser uma empresa ilícita, uma empresa ilegal, mas uma empresa que nasce já toda estruturada, diríamos, com seus departamentos, com a sua hierarquia, com a sua disciplina, para prática de diversos crimes. O núcleo do tipo, nesse caso, não é somente agrupar-se, reunir-se para a prática de crimes. Aí nós teríamos, como me parece ser o caso aqui, nós teremos associação criminosa. O núcleo do tipo da organização criminosa é exatamente estabelecer uma, entre aspas, obviamente, uma empresa ilícita cujo objetivo é toda uma estruturação, uma complexa estruturação para a prática de diversas atividades ilícitas e, geralmente, diversas atividades ilícitas no mesmo ramo de atividade, diríamos assim. Então, nesse sentido, presidente, os três denunciados, Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamassi de Leoni Ramos, Luiz Pereira Duarte de Amorim, amoldam-se, ao meu ver, as suas condutas amoldam-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 288 do Código Penal. Associação de três indivíduos reunidos com o fim de cometer delitos, e aqui em especial corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com essas premissas, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, me parece ser o caso de adequação da classificação típica adotada na denúncia, adequação ao artigo 288. E, nesse caso, assim como disse anteriormente, meu voto proferido semana passada, está, nesse caso, já feita a desclassificação, está devidamente comprovado o dolo dos seus integrantes, as elementares do tipo estão presentes, a culpabilidade de cada um daqueles que se associaram para a prática dos crimes, nos termos do artigo 288, ela está comprovada. Então, aqui eu readequo o meu voto no sentido de condenar Pedro Paulo Bergamassi de Leoni Ramos, Luiz Pereira Duarte de Amorim e Fernando Afonso Collor de Mello as penas previstas no artigo 288 do Código Penal. É o voto, presidente. Senhora presidente. Pois não. Obrigada, ministro Alexandre. Pois não, ministro Fachin. Se Vossa Excelência e os eminentes pares me permitirem, tendo em vista a readequação que o eminente ministro Alexandre Moraes vem de fazer, adotando a tese inicialmente suscitada pelo eminente ministro André Mendonça, eu, na condição de relator, gostaria apenas que reitere o voto que proferi, ouvi com atenção as razões de Sua Excelência, mas não estou convencido, com toda a vênia, da desclassificação. Estamos de acordo com a premissa, segundo a qual a lei exige uma estrutura ordenada e uma divisão de tarefas para efeito de caracterizar a organização criminosa para além do tipo de associação criminosa. Nesse caso, nós temos, e já reconhecido pela maioria dos votos
deste plenário, o delito de corrupção e um conjunto expressivo de dezenas de atos de lavagem. E, portanto, praticados esses atos durante 3 anos, por um dos integrantes, que inclusive era ajudante pessoal do primeiro Corréu, então senador da República. Portanto, há hierarquia, há estabilidade e há uma estrutura organizada que, em meu modo de ver, tipifica a organização criminosa. Por essa razão, com toda a vênia, eu estou reiterando o voto tal como proferi. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Fachin e passo a votar. A minha primeira ideia, diante de um tema que foi objeto de tantos debates a partir de sustentações orais também tão bem lançadas, eu cumprimento os advogados que ocuparam a tribuna. Então, a minha ideia era fazer um voto muito breve, como alguns dos colegas que me antecederam fizeram. Mas depois comentei com o ministro Gilmar Mendes, diante do substancioso voto de Sua Excelência no sentido da absolvição, e estando eu a votar na sequência, parece-me, a minha conclusão é essa, que eu devo, pelo menos alguns do meu voto, fazer a leitura em função da minha convicção parcialmente diversa. Então, por essa razão, peço licença a Vossas Excelências para ocupar um tempo a mais do plenário, mas entendo que a causa merece. E se estamos aqui a condenar os réus, ao menos em parte, eles têm todo o direito de ouvir as razões em que se fundam os nossos convencimentos. Então, só rememoro que há unanimidade do plenário no sentido da rejeição das preliminares. E, por isso, vou deixar de me pronunciar, o meu convencimento é na mesma linha, também eu rejeito as preliminares todas e não vou me deter sobre elas. Só lembraria que a denúncia, neste caso, foi oferecida contra um número maior de pessoas e ela foi recebida apenas em parte pela segunda turma. Na época, estávamos com outras regras de distribuição no tribunal. As ações penais, a ação penal, as denúncias, no caso, e ações penais estavam na competência das turmas. Então, a segunda turma recebeu, em parte, a denúncia e apenas contra estes 3 réus. E o voto do eminente relator, que foi acompanhado por todos, quanto às preliminares, ao avançar para o mérito, julgou procedente também apenas em parte a denúncia. E eu acompanho o eminente relator, já vou adiantar, com relação aos delitos de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Mas, embora o faça por uma linha de fundamentação um pouquinho diversa, que eu vou explicitar em função de uma convicção que tenho com relação a atos de ofício, no que diz com o crime de corrupção passiva. Mas, embora haja uma linha tênue de distinção em função de tudo que eu colhi dos autos quanto aos delitos de organização criminosa e associação criminosa, eu opto por desclassificar o crime, tal como fez de início o ministro André, acompanhado pelo ministro Dias Toffoli e agora pelo ministro Alexandre de Moraes, para associação criminosa. Então, dito isso, eu passo a examinar, apenas a pontuar alguns tópicos do meu voto, que entendo
Deixa eu só porque... Mas, por óbvio, juntarei o voto escrito, na sua íntegra, aos autos. Quanto ao crime de corrupção passiva, a acusação imputa ao então senador da República, Fernando Afonso Collor de Mello, a prática nos anos de 2010 a 2014, com o auxílio dos litisconsortes penais passivos Pedro Paulo e Luiz Pereira, de crimes de corrupção passiva consistentes na solicitação e posterior recebimento de aproximadamente R$ 29.950.000 para efeito de emprestar sua força política, além de omitir-se de seu dever de fiscalização parlamentar, a fim de permitir a instauração e o funcionamento de um esquema criminoso no âmbito da BR Distribuidora S.A., em função do qual se teria logrado celebrar irregularmente um contrato de troca de bandeira de postos de combustíveis com a DVBR, Derivados do Brasil S.A., bem como 4 contratos para a construção de bases de distribuição de combustíveis com a UTC Engenharia S.A. De igual modo, a Procuradoria-Geral da República acusa os corréus apenas Fernando Collor e Pedro Paulo da prática entre 2011 e 2012 nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro do crime inscrito no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, por terem viabilizado, em troca do pagamento de R$ 1 milhão, a atuação de organização criminosa nas dependências da BR Distribuidora S.A., que teria culminado por celebrar irregularmente um contrato de gestão de pagamentos e programa de milhagem com a FTC, Cards, Processamento e Serviços de Fidelização Limitada. Finalmente, o libelo acusatório narra suposta solicitação de vantagem indevida no valor de R$ 20 milhões no ano de 2013, por parte do parlamentar acusado, em concurso de agentes com Pedro Paulo, para o fim de viabilizar hipotética e futura celebração irregular de contrato para a construção e locação ou leasing de um armazém de produtos químicos em Macaé, Rio de Janeiro, entre a BR Distribuidora e a empresa Jaraguá Equipamentos Industriais Limitadas, dando-os por incursos, por isso mesmo, nas penas do artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal. Eu, no voto, relembro o teor do dispositivo e digo que acompanho, no caso, a conclusão adotada pelo ministro relator para o fim de reconhecer provadas a materialidade e a autoria do crime de corrupção passiva, sem aderir, no entanto, aos fundamentos expostos por Sua Excelência, com a devida vênia, no que diz com os requisitos necessários à caracterização, no plano da tipicidade penal, do delito em questão. É que tenho defendido, na linha da jurisprudência firmada no âmbito da primeira turma, que eu integrava, que o delito inscrito no artigo 317 caput do Código Penal apenas exige para a sua configuração típica o nexo causal entre a vantagem indevida, solicitada, recebida ou prometida e aceita, e a função exercida, sem que necessária demonstração do mesmo nexo entre a solicitação ou o recebimento ou aceitação de promessa e o ato de ofício esperado pelo agente corruptor, seja ele lícito ou ilícito. Dito de outra maneira, não é necessário estabelecer uma subsunção precisa entre um específico ato de ofício e as vantagens indevidas, mas sim uma relação causal entre as atribuições do funcionário público, inclusive as decorrentes da praxe administrativa, e o recebimento da contrapartida ilícita. E eu me reporto aqui à posição que defendi na ação penal 695 da minha relatoria na primeira turma, isso ainda em dezembro de 2016. Transcrevo aqui o texto, relembrando e
Prossigo dizendo, não por outro motivo, aliás, essa Suprema Corte, no exame de admissibilidade da denúncia oferecida nos autos do inquérito 4.506, rejeitou a tese defensiva de inépcia da inicial, então arguida o fundamento de que atípico o fato narrado como crime de corrupção passiva, dada a ausência de descrição no libelo acusatório do ato de ofício eventualmente mercadejado pelo acusado. E aqui, no voto, eu estou a reproduzir, pela sua clareza, o excerto do voto condutor deste acórdão da lavra do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas aqui me eximo de proceder à leitura. Transcrevo e também parte da ementa, onde Sua Excelência observa: não é necessária a descrição de um específico ato de ofício, bastando uma vinculação causal entre as vantagens indevidas e as atribuições do funcionário público. Trago aqui a experiência do direito norte-americano, vou me exibindo da leitura, digo que essa compreensão mostra-se inteiramente albergada. Quem vota é a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. De incriminação descrito no artigo 317 caput do Código Penal brasileiro, e prossigo dizendo que se o agente público, agindo com consciência e voluntariedade, aceita receber dinheiro de determinada sociedade privada, cônscio de que se acha insinuado em aludido pagamento o propósito empresarial de obter, como contrapartida, dividendos funcionais futuros, se e quando tais ocasiões surgirem, parece-me inquestionável que tal vantagem foi oferecida e paga em razão da função, consumando-se por isso mesmo o delicta in officio, punido pelo artigo 317 caput do Código Penal. É dizer, presente cenário fático, no qual a autoridade concorda em acumular vantagens pecuniárias subsidiadas pelos estranhos, ciente de que este último age visando a obtenção de favores futuros, ainda que não especificados na ocasião em que selada a espúria aliança, estará configurado, a meu sentir, o delito de corrupção passiva. Essa percepção da matéria, longe de transgredir a função garantidora do tipo, é a que guarda, com a devida vênia, maior fidelidade, não apenas ao texto da lei penal, mas também ao bem jurídico por ela tutelado, que protege, sobretudo, a saúde moral da administração pública, com vista ao resguardo de sua confiança e respeitabilidade, bem como o correto funcionamento da máquina administrativa em prol dos interesses da sociedade. E aqui eu estou me reportando e transcrevendo o magistério de Rui Stocco. Daí porque me parece inaceitável, data máxima vênia, a leitura, na minha compreensão de todo desautorizada pelo tipo penal do artigo 317 caput do Código Penal, de que constituiria mero indiferente penal a conduta praticada por agente do Estado de receber mensalmente ou em pagamento único quantias milionárias de determinada sociedade empresária, sem qualquer justificativa plausível, senão o interesse dos estranhos em privatizar, para o próprio benefício, os mecanismos de ação do poder estatal. Em acréscimo, também não se pode desconsiderar, na abordagem jurisprudencial do tema, que o fim último outorgado pela Carta da República ao nosso sistema de justiça criminal reside na adequada tutela dos bens jurídicos mais caros à vida em sociedade. Se é certo, de um lado, que a justiça criminal atua como mecanismo de contenção do arbítrio, estou me reportando aqui ao inquérito 3.995, relatoria do sempre ministro Celso de Mello, não é menos exato, prossigo, que ela também possui um indispensável papel na salvaguarda dos direitos fundamentais. Esse último aspecto, vale dizer, embora ainda pouco explorado entre os processualistas penais brasileiros,
é amplamente reconhecido no domínio dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Reporto-me aqui ao magistério de Douglas Fischer. A doutrina garantista, cumpre referir, não se encerra nos deveres de abstenção estatal nem nos direitos e garantias individuais dos imputados, estes de inequívoca relevância e amplamente reconhecidos na prática processual dessa Suprema Corte, frise-se, senão que abarca, de igual maneira, os deveres de proteção dos demais bens jurídicos assegurados constitucionalmente, a exigir uma ação positiva dos órgãos públicos que passa, em larga medida, pela edificação de um sistema de justiça penal normativamente aparelhado e dotado de efetividade empírica. Nessa linha, a doutrina estrangeira especializada costuma atribuir à justiça criminal, figurativamente, o duplo papel de servir de escudo e de espada dos direitos humanos. Estou me referindo aqui ao magistério de Françoise Toubens. Daí porque não cabe a esta Corte, segundo penso, adicionar um elemento normativo não escrito ao tipo central da corrupção passiva, o do caput do artigo 317, tornando impunes, por imediato efeito consequencial, os ataques mais graves ao bem jurídico tutelado pela norma penal em questão, quais sejam aqueles nos quais a autoridade pública vende não um específico ato de seu ofício, mas sim põe toda a sua atuação funcional futura, de modo genérico e inespecífico, a serviço de interesses privados, atendidos sob demanda, mediante o pagamento de propina. Tal conduta, especialmente quando praticada nos mais altos escalões da hierarquia do poder, expõe nítida captura do Estado por determinado segmento do poder econômico, a converter o aparato governamental em instrumento de desequilíbrio dos cidadãos da República, com virtuais reflexos nos mais diversos setores da atividade humana sensíveis à atuação do poder público. Em suma, o tráfico da função pública, expresso na compra de boas relações com o agente investido de autoridade na estrutura hierárquica do Estado, mediante o adiantamento de suborno ou a entrega periódica de mesada pelo particular interessado naquela atividade oficial a cargo do intrâneos, doravante devedor de favores eventuais e futuros ao agente corruptor, ajusta-se, segundo penso, de modo rigorosamente fiel à fórmula típica inscrita no artigo 317, caput do Código Penal. Por fim, cumpre ressaltar que, no específico caso de parlamentares, o capital político emergente do cargo eletivo e seu correlato poder de influência sobre diversas esferas de atuação do poder público, máxime se considerados os arranjos interorgânicos próprios do nosso presidencialismo, ainda hoje de coalizão, constitui ativo funcional que, caso comercializado, não só caracteriza o crime de corrupção passiva, como também atrai a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal, tal como se verificou na hipótese dos autos, segundo entendo. Esse, aliás, o entendimento firmado pela segunda turma deste tribunal, por exemplo, por ocasião do julgamento do mérito da ação penal 102, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, Diário de Justiça de 26 de abril de 2021. Com efeito, narra o Dominus Litis que o congressista acusado, por seu mandato parlamentar e sua ascendência política sobre a BR Distribuidora S.A., em cujo âmbito detinha o poder de indicar o presidente, bem como alguns de seus diretores, a serviço de uma agenda criminosa. Assim é que o senador da República, Fernando Afonso, teria viabilizado, mediante a atuação de seus apadrinhados políticos, o favorecimento de interesses privados
perante a antiga estatal, recebendo, em contrapartida, milionárias quantias de dinheiro ilícito. Não merece amparo, presentes as razões que anteriormente expus, a tese defensiva de atipicidade da conduta, invocada por todos os litisconsortes penais passivos, ao argumento de que não existiria, no contexto dos autos, qualquer ato de ofício imputável ao parlamentar ora em julgamento. Na linha do magistério de Celso de Mello, à época decano dessa Suprema Corte, no conceito de ato de ofício, acham-se contidos não apenas os poderes de direito do agente público, mas também os poderes de fato, com particular destaque para o desempenho das funções parlamentares, cuja abrangência compreende o exercício da influência política, notadamente no contexto de um processo de negociação com o Poder Executivo, objetivando a expansão da interferência congressual e partidária na própria regência do Estado e até mesmo no processo de ativa formulação da agenda governamental. Fecho aspas, estou me referindo ao voto do ministro Celso de Mello, revisor proferido ao julgamento da ação penal 966 da relatoria do ministro Fachin, segunda turma, em 8 de fevereiro de 2019. Eu transcrevo parte da ementa, vou me eximir da leitura e registro que, no mesmo sentido, as ações penais 1030, relator ministro Edson Fachin, 2020, segunda turma, também as ações 1019, 1002 e 1015, todas da segunda turma e da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. No voto, eu explicito e identifico datas e data de publicação no Diário Oficial. Ou seja, consoante a jurisprudência sedimentada dessa Suprema Corte, o poder de influência efetivamente exercido pelo congressista, cujo partido integra a base de apoio parlamentar do presidente da República, na esfera de atuação governamental do Poder Executivo, constitui, sim, competência assimilável ao conceito típico de ato de ofício e passível de atrair, por isso mesmo, caso mercadejada, a majorante inscrita no parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal. Feita essa necessária digressão, entendo configurado, no caso concreto, o efetivo tráfico da função pública por parte do senador Fernando Collor de Mello, uma vez que se utilizou, segundo a minha leitura dos autos, de seus apadrinhados políticos, cuja manutenção nos respectivos cargos era por ele afiançada, para, em troca do recebimento de vantagem indevida, direcionar fraudulentamente procedimentos licitatórios com a posterior celebração de 4 contratos entre a UTC Engenharia e a empresa estatal BR Distribuidora. O protagonismo político do réu Fernando Collor, no domínio de sua agremiação partidária, o Partido Trabalhista Brasileiro, rendeu-lhe a prerrogativa de indicar nomes à presidência e às diretorias de redes de postos de serviço e de operações e logística da BR Distribuidora, então subsidiária da Petrobras, que no ano de 2019 passou ao domínio da iniciativa privada, cargos incluídos na cota governamental do PTB, partido integrante da base de apoio do Poder Executivo Federal. Nesse contexto, a investidura de José Dones no cargo de diretor de operações e logística da BR Distribuidora, por exemplo, enquadrava-se na cota política partidária do réu, sendo inquestionável, em termos práticos, a ascendência hierárquica, ainda que informal, mas efetiva, do parlamentar sobre tal agente. Tal ficou evidenciado não apenas em razão dos depoimentos dos agentes colaboradores
Nestor Cerveró, Ricardo Ribeiro Pessoa. E esse ponto, para mim, é crucial, porque eu entendo, por óbvio, na forma da lei e consoante a jurisprudência dessa Corte, que condenação alguma pode se basear exclusivamente no depoimento de um colaborador. Mas, aqui, há diversos elementos independentes de corroboração, e eu cito os registros de acesso do parlamentar acusado no período dos fatos narrados na denúncia à sede da antiga estatal, os documentos colhidos em 14 de julho de 2015 na residência do réu durante diligência de busca e apreensão autorizada pelo saudoso e querido ministro Teori Zavascki nos autos da ação cautelar 3.909 e que diziam respeito a temas de interesse comercial da BR Distribuidora S.A. Terceiro, as mensagens encontradas no telefone celular de José Adelmário Pinheiro Filho, aparelho igualmente apreendido em diligência autorizada pelo Poder Judiciário. Dito isso, passo a análise da materialidade e da autoria dos crimes de corrupção passiva imputados aos 3 litisconsortes penais passivos. Quanto ao caso UTC Engenharia S.A. e BR Distribuidora S.A., fraude licitatória e contratos de construção de bases de combustíveis, digo eu, relembro aqui a denúncia, mas prossigo dizendo que, delimitado o quadro acusatório, entendo, na linha do voto do eminente relator, a quem acompanho no ponto, que o Ministério Público Federal se desincumbiu do ônus de demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, a procedência das imputações formuladas neste particular item da denúncia contra o senador da República, Fernando Collor, bem assim contra o co-réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos. Examino de modo sucinto a prova dos autos. Inicialmente, anoto que o agente colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa, à época presidente da UTC Engenharia S.A., ao depor na fase instrutória desta causa penal, sob o crivo do contraditório e exposto ao confronto direto dos acusados, confessou ter sido procurado no ano de 2009 ou 2010 pelo co-réu Pedro Paulo, que, agindo na condição de representante do parlamentar Collor de Mello, ofereceu-lhes, aspas, um pacote de obras no âmbito da BR Distribuidora, fecho aspas, consistentes em 4 contratos de construção de bases de combustíveis, mediante o pagamento de propina ao parlamentar sob julgamento no montante de 20 milhões de reais. O colaborador deu detalhes da empreitada criminosa, afirmou ter acertado as estratégias para a burla do procedimento licitatório com o então diretor de Operações e Logísticas da BR Distribuidora S.A., José Zones, titular do setor responsável pela contratação e apadrinhado político de Collor de Mello. Declarou assim ter solicitado a José Zones a exclusão do certame das empresas de pequeno porte, substituindo-as por outras que sabidamente não teriam interesse e que estavam altamente demandadas dentro da Petrobras, com o Comperge e com o Renest. Admitiu ainda ter tido acesso à lista de preços estimados pela BR Distribuidora, o que lhe permitiu apresentar a proposta mais vantajosa entre os demais licitantes. Esse foi o caminho perfilhado para a adjudicação à UTC Engenharia dos objetos licitados, seguidos da celebração de 4 contratos com a BR Distribuidora, perfazendo uma soma total em valores nominais de R$ 576.523.452,09. Quanto ao pagamento da vantagem indevida, asseverou que o agente colaborador tê-lo feito em 21 parcelas, consistentes em uma entrada de R$ 2 milhões, mais 20 prestações mensais de R$ 900 mil, no período de dezembro de 2010 a julho de 2014, devidamente adimplidas, todas em, aspas, dinheiro vivo.
cash. Os valores eram coletados na sede da UTC por emissários de Alberto Youssef. Em regra, Rafael Ângulo Lopes e, com menor frequência, Adarico Negromonte, para serem entregues em mãos ao parlamentar acusado ou a seus cúmplices, os corréus Pedro Paulo e Luiz Pereira. Essa dinâmica de repasse das vantagens indevidas ao senador, ora em julgamento, ao então senador, ora em julgamento, encontra exata correspondência nos depoimentos dos também agentes colaboradores, Valmir Pinheiro, Alberto Youssef e Rafael Ângelo Lopes. Este, ao depor em juízo, confessou já ter entregue dinheiro ilícito na residência do ex-presidente da República, situada na cidade de São Paulo, bem como em Maceió, Alagoas, para onde alega ter se deslocado em algumas ocasiões a fim de repassar dinheiro ilícito ao réu. Não se ignora, no ponto, que depoimentos emanados de qualquer agente colaborador, repiso, não se prestam por si sós a subsidiar a expedição de um decreto condenatório, conclusão que se estende com idêntica intensidade e pelas mesmas razões à chamada colaboração recíproca ou cruzada. Aliás, com a reforma legislativa promovida pela assim cognominada Lei Anticrime, fortaleceu-se a regra de corroboração, de sorte que não mais se admite sequer o recebimento da denúncia, tampouco a decretação de qualquer medida cautelar, com apoio unicamente nas confissões delatórias do colaborador premiado, artigo 4º, parágrafo 16, incisos 1 a 3 da Lei 12.850, de 2013, na redação dada pela Lei 13.964, de 2019. Esse quadro expõe um regime de prova legal negativa estabelecido pelo legislador, como diz Gustavo Badaró. Sem embargo, observa a existência na espécie de expressivo volume de provas oriundas de fontes autônomas, cujo teor corrobora, de modo bastante persuasivo, no caso concreto, data vênia, as declarações hetero-incriminatórias emanadas dos agentes que celebraram acordos de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Destaco, a esse respeito, o relatório final, datado de 13 de março de 2015, antes, portanto, da homologação do acordo de colaboração premiada celebrado pelo Ministério Público Federal com Ricardo Ribeiro Pessoa, produzido pelo Grupo de Trabalho de Averiguação, instituído no âmbito da BR Distribuidora, para escrutinar os procedimentos seletivos que resultaram na celebração dos 4 contratos com a UTC Engenharia. O minucioso estudo produzido atestou que, primeiro, a UTC Engenharia SE teve, de fato, tal como expressamente admitido pelo presidente da companhia, o agente colaborador Ricardo Pessoa, acesso privilegiado às estimativas de preço da BR Distribuidora, violando-se assim, ante a quebra do sigilo de tais documentos, os primados da competitividade e da igualdade entre os licitantes. Segundo, houve restrição indevida na escolha das sociedades empresárias participantes do processo seletivo, além de ter ocorrido a substituição imotivada de 5 das 10 empresas indicadas inicialmente em e-mail funcional de 26 de janeiro de 2010 para o certame em questão. Quanto aos artifícios empregados para o repasse da propina ao congressista acusado, colhe-se dos autos como elementos de corroboração, dentre outros, primeiro, registros de entrada de Rafael Ângulo Lopes e Adarico Negromonte Filho, funcionários de Alberto Youssef, na sede da UTC Engenharia, em datas correspondentes ao calendário de pagamento delatado por Ricardo Pessoa e Valmir Pinheiro Santana. Segundo, 8 comprovantes de depósitos bancários em favor de Fernando Collor de Mello e 1 em nome da pessoa jurídica Gazeta de Alagoas Limitada, de titularidade do parlamentar, todos eles apreendidos em diligência realizada no escritório do doleiro Alberto Youssef. Terceiro, registros de acesso do corréu Luiz Pereira Duarte,
que é diretor de 2 sociedades empresárias da organização Arnon de Mello, na qual o congressista em julgamento é herdeiro e sócio, a sede da GFD Investimentos, uma das empresas de Youssef. As defesas técnicas, por seu turno, apesar do esforço empreendido, não lograram introduzir no robusto catálogo de provas produzidos nos presentes autos um elemento de dúvida razoável capaz de desautorizar a expedição quanto ao ponto de um decreto de índole condenatória. Forçoso reconhecer, desse modo, a existência de acervo probatório suficiente demonstrativo da mercancia da função pública praticada pelo ex-senador Fernando Afonso, que mobilizou seu capital político partidário derivado do mandato popular, no qual investido, para o fim de, agindo sobre o ânimo de seus apadrinhados políticos, direcionar, em troca do recebimento de ganhos ilícitos, um catálogo de vultuosas obras da BR Distribuidora à UTC Engenharia S.A. Dessa maneira, manifesto minha integral adesão aos judiciosos fundamentos expostos no voto do eminente relator, para concluir que o réu Fernando Afonso, enfim, recebeu para si, em pagamento ao tráfico criminoso de sua função pública, vantagem pecuniária indevida no montante de 20 milhões de reais, o que perfaz integralmente o suporte fático do tipo penal inscrito no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal. De igual modo, não remanescem dúvidas de que o litisconsorte penal passivo Pedro Paulo, agindo na mesma linha, com consciência e voluntariedade em unidade de desígnios com o réu Fernando Collor, auxiliou este último na exitosa consecução do esquema corrupto que vitimou naquele ano de 2010 a antiga BR Distribuidora, expondo-se com isso, considerada a norma de extensão hospedada no artigo 29 do Código Penal, a censura penal do Estado. Absolvo, no entanto, na linha proposta pelo ministro relator, o coacusado Luiz Pereira, das imputações a ele endereçadas neste particular capítulo da denúncia, considerada a insuficiência no ponto do conjunto probatório reunido nos autos, circunstância que só pode conduzir à formulação de um juízo absolutório nos exatos termos do artigo 386, inciso 5 do Código de Processo Penal. Quanto aos demais crimes de corrupção passiva imputados aos réus que eu aqui relaciono, vou me eximir da leitura, digo que eu não verifico nos autos, quanto a essas imputações, suporte empírico capaz de confirmar, em bases materiais consistentes, a hipótese acusatória narrada na denúncia. Esta se apoia, quanto aos pontos, unicamente nas declarações de agentes colaboradores, inservíveis por si só, tal como anteriormente afirmei, para subsidiar um decreto penal condenatório. Dito de outro modo, para se admitir a veracidade de tais hipóteses acusatórias, com a reconstrução histórica do liame suposto entre os fatos narrados e a participação criminosa dos réus, seriam necessários outros passos inferenciais que não estão respaldados nas provas produzidas na fase instrutória desta lide penal. Como se sabe, as acusações disciplinares não se presumem provadas. Presente o princípio da presunção de inocência, afigura-se inarredável o ônus acusatório de comprovar, em ambiente contraditório, todos os elementos constitutivos do ilícito penal narrado na peça de acusação. Uma vez não transposto no ponto o limite mínimo necessário para que se justifique aceitar um fato como provado, não se pode considerar juridicamente superado o estado de dúvida, marca inicial de todo o processo dialético. Desse modo, considerada absoluta falta de prova juridicamente idônea à formação da culpa, impõe-se, a propósito, um juízo de absolvição criminal em favor de todos os litisconsortes penais passivos. Passo ao crime de lavagem de dinheiro. A lavagem de capitais é crime que envolve
ocultação, dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal anterior. Inexistente uma definição única sobre o que constitui lavar dinheiro, uma vez que há infinitas combinações para atingi-la. Tem-se optado por conceituá-la a partir de seu objetivo final, que consiste, e aqui eu estou me socorrendo da lição de Ramiro Guerreiro, que consiste na simulação de licitude de ativos de origem delitiva. Bom, digo que o estímulo à reincidência, que implicaria a omissão no combate às manobras que asseguram o sucesso da empreitada criminosa, motivou a criação desse tipo penal, o qual tutela a administração da justiça, ainda que, enquanto delito pluriofensivo, também defenda a ordem econômica e o bem jurídico protegido pelo crime antecedente. Digo que a ligação da lavagem de capitais com o crime anterior, no entanto, não é absoluta, a significar que a lavagem de dinheiro é um crime que olha adiante, possuindo um objeto próprio e prescindindo da identificação e punição dos responsáveis pelos crimes antecedentes para que se complete a tipicidade. E aqui eu vou citando doutrina, vou aprofundando o tema, eu vou transcrevendo, e eu vou me eximir da leitura, enfrento ao elemento subjetivo, quando digo necessário seja comprovado um sinalagma entre o agente lavador e os delitos antecedentes, em ordem a revelar que ele tinha ciência da origem criminosa dos recursos e que, nesse sentido, a condenação pelo delito de lavagem depende da comprovação de que o acusado tinha ciência da origem ilícita dos valores, a que estou me reportando à AP. Quem vota é a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. Na pauta Ação Penal 1025, MPF, contra Fernando Afonso Collor de Mello e outros. Lavagem de valores ilícitos auferidos com a prática da corrupção passiva, tem o posicionamento firmado nessa Suprema Corte, no sentido de que o mero recebimento do produto da corrupção por pessoas interpostas não é suficiente por si só para a condenação simultânea por lavagem de capitais. Entendo que o ato que gera o produto do crime de corrupção não pode coincidir com aquele que configura o crime de lavagem, sob pena de violação ao princípio constitucional do nebis in idem. Poder-se-ia até cogitar, nesses casos, de concurso formal entre os delitos, já que uma única ação consuma a corrupção e gera a ocultação elementar da lavagem. Entretanto, por compreender que o ato de lavagem deve ser distinto e posterior à disponibilidade sobre o produto do crime de corrupção, a regra do concurso formal, a meu ver, não se mostra apropriada à solução do problema. O elemento ocular não é privativo da lavagem. No recebimento subjetivamente interposto da vantagem devida, a ocultação, embora seja ontologicamente uma conduta associada à lavagem, integra também a etapa consumativa da própria corrupção passiva. Na feliz expressão do ministro querido Celso Peluso, ainda no julgamento originário da Ação Penal 470, o fato de o agente receber a propina clandestinamente ocultando com ardil a origem do dinheiro não é ação distinta e autônoma do ato de receber. É apenas uma circunstância modal do recebimento. Em suma, a forma subreptícia, dissimulada, clandestina do recebimento é íncita ao próprio crime de corrupção e integra, na modalidade receber, a fase consumativa do delito. Desse modo, o recebimento de valores por interposta pessoa não caracteriza, de forma necessária e concomitante, o crime de lavagem, pois o recebimento, em tal circunstância, é um desdobramento consumativo da própria corrupção. Sem embargo, o entendimento acima exposto não está a significar que a corrupção, quando recebida a propina clandestinamente por pessoa interposta, não se presta a funcionar
como delito antecedente à lavagem em nenhuma hipótese, uma vez realizados após o recebimento dissimulado da propina, subterfúgios autônomos de dissimulação tendentes a reintroduzir o produto do crime na economia oficial, é possível, em tese, que a corrupção se exiba como delito funcional antecedente à lavagem. O diferencial, tão bem explicitado no já referido voto do ministro César Peluso, na P 470, reside na unidade do ato, que, uma vez verificada, repele a possibilidade de a mesma conduta dissimulada definir o tipo do crime de lavagem. Por outro lado, rompida a unidade do ato com condutas sucessivas de dissimulação, ocultação do produto do crime, possível cogitar-se de corrupção como antecedente à lavagem, respondendo o agente por ambas as condutas. A tipicidade, é o caso da autolavagem, de que estou a falar, a tipicidade da autolavagem nessas circunstâncias, compreendida a possibilidade de punição cumulada do delito anterior com o da lavagem realizados pelo próprio agente, tem tratamento bastante assimétrico nos diversos ordenamentos jurídicos. E aí eu começo a discorrer a respeito, dizendo que há países que admitem, outros não, e que, bastando, neste último caso, o acionamento da reserva do artigo 6º, item 2e da Convenção de Palermo. Se assim exigirem os princípios fundamentais de um Estado-parte, poderá estabelecer-se que as infrações enunciadas no parágrafo 1º do presente artigo não sejam aplicáveis às pessoas que tenham cometido a infração principal. Fecho aspas. No caso brasileiro, essa Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à punibilidade da autolavagem, com a compreensão de que, e aqui eu estou me reportando ao inquérito 2471, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, aspas, não sendo considerada a lavagem de capitais mero exaurimento do crime de corrupção passiva, é possível que 2 dos acusados respondam por ambos os crimes, inclusive em ações penais diversas. Outros precedentes no meu sentido, aqui eu estou citando a ministra Carmen Lúcia, ministro Joaquim Barbosa, vou me eximir da leitura. Este posicionamento jurisprudencial, prossigo, encontra lastro na doutrina especializada. Vou me eximir também da leitura dos textos que constarão do meu voto escrito. Assim, embora possível a punição pela autolavagem, exige-se a prática de atos posteriores que liguem o próprio agente à pretendida higienização do produto do crime, sob a consequência de não harmonizá-la com o princípio do ne bis in idem. Aqui eu transcrevo a doutrina de Bottini em trabalho específico sobre o tema. Esta questão amplamente discutida ou foi por ocasião da ação penal 470, especificamente nos 6º embargos de divergência da P 470, e prevaleceu a corrente vencida no julgamento original, a qual integrei, resultando em absolvição do delito de lavagem de determinado parlamentar que recebera a propina dissimuladamente por interposição de terceiro, no caso de sua esposa. Transcrevo o acórdão, retiro uma passagem do voto condutor do ministro Luiz Roberto Barroso e concluo o raciocínio nos seguintes termos: em situações nas quais a ocultação ou dissimulação sejam integrantes do próprio tipo do delito antecedente, caso da corrupção consumada por pessoa interposta, de autolavagem apenas se cogita uma vez comprovados atos subsequentes autônomos tendentes a converter o produto do crime em ativos lícitos e capazes de ligar o agente lavador à pretendida higienização do produto do crime antecedente. Em outras palavras, agora sob uma linguagem de ação típica, as subsequentes e autônomas condutas devem possuir aptidão material para
ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, antecedente ao feitio do artigo 1º, caput da Lei 9.613, de 98. Pois bem, à luz de tal entendimento fixado pelo plenário dessa Suprema Corte, examino o caso dos autos. E, ao fazê-lo, manifesto minha adesão, também aqui, ao judicioso voto condenatório proferido pelo ministro Fachin, porque entendo provados na espécie, assim como Sua Excelência, a prática de atos subsequentes e autônomos ao recebimento da vantagem indevida, realizados com o fim de ocultar sua origem criminosa e convertê-la em ato lícito, o que propiciou, no caso ora em julgamento, um milionário padrão de consumo ostentado, inclusive, pelo réu. Dissinto do relator, com a devida vênia, tão somente no que diz com a quantidade de delitos praticados, porque entendo, ao contrário de Sua Excelência, que os diversos expedientes empregados pelos corréus, por se destinarem a reciclar o produto ilícito de um único crime antecedente, configuram delito unitário de lavagem, devendo o número e a sofisticação dos atos praticados repercutirem na primeira fase de operação de dosimetria da pena. Aprofundo o tema no último tópico desse voto, ao tratar do... Bom, aí não é o caso. Dito isso, assinalo que o conjunto probatório reunido nos autos e exaustivamente enunciado no voto do relator denota que o parlamentar acusado, mediante o auxílio do corréu Luiz Pereira, empregou as seguintes estratégias no procedimento de reciclagem do produto céleres: depósitos fracionados de valores por 42 vezes em contas correntes de sua titularidade e depósitos em espécie verificados em 65 ocasiões na conta corrente de sociedades empresárias sob seu controle, posteriormente utilizados pelo congressista sob o pálio de contratos de mútuo fictícios. De fato, a estruturação de depósitos bancários em espécie por via de transações pulverizadas, a fim de evitar sua comunicação aos órgãos de controle e a identificação dos depositantes, é prática caracterizadora do delito de lavagem de dinheiro, consoante adverte a própria jurisprudência dessa Suprema Corte, a que me reporta o inquérito 2340 da minha relatoria, julgamento em 17 de abril de 2018, na primeira turma. Aí eu passo a outras considerações de ordem teórica. Em função do horário, vou prosseguir no exame da prova. Digo que, referido modus operandi, cujos atos materiais ficaram a cargo do corréu Luiz Pereira, inicialmente relatado por agentes colaboradores, encontra ampla confirmação em fontes independentes de prova. Cito nessa direção os dados bancários coletados com o afastamento do sigilo financeiro dos litisconsortes penais passivos. O exame de tais documentos comprova, ou seja, prova documental, de forma bastante persuasiva, na minha leitura, a mecânica dos fatos delituosos, tal como descrita na denúncia. E digo apenas que, nesse sentido, entre os anos 2011 e 2014, identificaram-se, em 42 datas distintas, centenas de depósitos fracionados. Quem vota é a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Não superior a R$10.000, escapando tais operações bancárias, com referido expediente ao radar do Conselho de Controle, ao COAF, Unidade de Inteligência Financeira. Também se acha documentado nos autos o artifício de reciclar a propina, escoando-a pelas contas bancárias das pessoas jurídicas da TV Gazeta Limitada e Gazeta de Alagoas Limitada, sociedades empresárias integrantes da organização Armando de Melo e sob controle do congressista acusado e herdeiro do grupo, para desaguar nas contas do próprio acusado ou nas de sua esposa. Essa dinâmica, claramente atestada em laudo pericial,
claramente atestada em laudo pericial constante dos autos, ganharia contornos finais mediante a fabricação de contratos de mútuo fictícios, destinados a justificar o incremento ilícito do patrimônio do réu, viabilizando a reinserção do produto criminoso na economia formal. Embora desnecessário, a caracterização típica do delito de lavagem ficou evidenciado o transcurso de todas as etapas que historicamente compõem o ciclo completo do processo de lavagem de capitais. Com isso, enfim, vou tecendo outras considerações que não se mostram aqui em função do horário. Entendo desse modo que o Ministério Público Federal comprovou a acusação penal, né, formulada neste título da denúncia contra Fernando Coro e Luiz Pereira Duarte Amorim, demonstrando que consorciaram-se criminosamente para efeitos de ocultar e dissimular a natureza, origem, movimentação e a propriedade de valores provenientes da infração penal, incorrendo ambos com tal comportamento nas penas do artigo 1º caput da Lei 9.603 de 98, combinado com o artigo 29 do Código Penal. Bom, aí eu vou tecendo outras considerações, mas estão mais vinculadas à dosimetria, causa de aumento prevista no parágrafo 4º, artigo 1º da Lei de Lavagem, porque foi, enfim, sem embargo. Prossigo dizendo que, sem embargo, não é possível chegar-se à idêntica conclusão quanto ao alegado concurso nos fatos objeto deste tema do co-réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos. Não identifico nestes autos elementos capazes de demonstrar o envolvimento deste acusado nos procedimentos de reciclagem de ativos ilícitos oriundos do crime antecedente, objeto desta lide penal. A fragilidade dos dados probatórios neste ponto é manifesta. A possível encenação negocial havida entre Leone Ramos e as empresas controladas pelo doleiro Alberto Youssef, como bem pontuado pelo ministro relator, não é capaz, por si só, de vincular o réu referido a esquemas de depuração da propina anteriormente coletada no esquema criminoso que vitimou a BR Distribuidora. Como já destaquei, o que sobram, portanto, são meras conjecturas e ilações insuscetíveis de amparar, em bases juridicamente válidas, um decreto de condenação. E aí, eu digo, senhores ministros, que, com relação ao último item já expus, tive, confesso, alguma dúvida no enquadramento. Entendi que os crimes de organização criminosa e associação criminosa, neste caso, em função dos elementos colhidos, permitiam, né, o enquadramento proposto pelo relator, mas que, confesso, não me convenceu. Opto e peço vênia a vossas excelências para me filiar à tese que foi inaugurada pelo ministro André Mendonça e agora secundada pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de ser caso de desclassificar a imputação para o crime de organização, né, o que constante da denúncia, para o crime de associação criminosa previsto no artigo 288, caput do Código Penal. E justifico da seguinte forma: é que o delito de organização criminosa, considerados os elementos inscritos na sua descrição típica, constitui crime formal e plurissubjetivo, cuja caracterização resulta do somatório de 5 elementos essenciais, que seriam concurso necessário de pelo menos 4 pessoas, associação estruturalmente ordenada, qualificada, ainda que informalmente pela divisão de tarefas, finalidade específica de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza,
Especial propósito dos agentes voltado enquanto estratégia de atuação e realização dos fins corporativos ao cometimento de um indeterminado número de infrações penais graves, com penas máximas superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. E, por fim, o quinto, a exigência de estabilidade e de permanência do vínculo associativo. No caso concreto, porém, não colho dos presentes autos, com a devida vênia, elementos probatórios idôneos a comprovar de forma suficiente todos esses elementos constitutivos do tipo penal da organização criminosa. Isso porque, em primeiro lugar, o Ministério Público Federal não logrou demonstrar a existência de uma estrutura criminosa hierárquica e ordenada composta de 4 pessoas no mínimo. Nesse sentido, acham-se sob julgamento apenas 3 integrantes da suposta organização, não se tendo dados informativos satisfatórios capazes de vincular de modo permanente os diretores da BR Distribuidora, apadrinhados pelo parlamentar, ao grupo delituoso denunciado pelo parquê. Os atos por eles praticados, de caráter meramente pontual e episódico, não comprovam pertencimento a uma estrutura criminosa escalonada e perene, voltada a cometer uma série de delitos graves, tudo sob a liderança de um de seus integrantes. Imprópria data vênia, por sua vez, a convocação do nome do doleiro Alberto Youssef, bem assim dos empresários corruptores como pertencentes à suposta organização criminosa, alegadamente liberada pelo então senador da República, porque, como bem pontuado, data vênia, pelo ministro Dias Toffoli, tais personagens já foram investigados e ou denunciados em outros procedimentos penais em cursos nessa Suprema Corte como integrantes de distinta organização criminosa. Não que seja vedada a participação de alguém em mais de uma organização criminosa, desde que presentes, para tanto, todos os elementos típicos descritos no artigo 2º caput, combinado com o artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 2.850, de 2013. Não é, contudo, o que se verifica aqui, na hipótese dos autos, uma vez que o auxílio prestado aos litisconsortes penais passivos por Alberto Youssef, ou mesmo a ingerência na dinâmica criminosa, ora em julgamento, do empresário Ricardo Pessoa, são de caráter meramente secundário. Nada indica, pelo menos na minha visão, um elemento associativo permanente e estável, repito, entre ditos personagens, voltado este comportamento à prática reiterada de um rol indeterminado de delitos apenados com mais de 4 anos de reclusão ou de crimes transnacionais. Ademais, não está comprovada nestes autos a prática de uma série de infrações penais graves pela suposta sociedade delinquente, circunstância que constitui elemento normativo do tipo de organização criminosa. Na espécie, na linha do voto que venho de proferir, ficou comprovada a prática, como também destacou o ministro Alexandre de Moraes, ao reformular o seu voto no ponto de um crime de corrupção passiva em concurso material com um único crime de lavagem de dinheiro, na minha visão. Portanto, o cenário que emerge dos autos não permite concluir, segundo penso, pela comprovação do crime de organização criminosa que ora desclassifico para o delito de associação criminosa, o antigo crime de quadrilha ou bando, tipificado no artigo 288, caput do Código Penal. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Registro que o tipo penal... Bom, aí eu faço considerações com relação à associação criminosa em função do tempo. Acho que explicitei bem os meus pontos, né, de parcial divergência com o voto do eminente relator e concluo nesta linha, no sentido da rejeição
das preliminares, da condenação, na mesma linha, do denunciado Fernando Collor e do denunciado Fernando Collor pelos crimes de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro, nos moldes que referi, e de associação criminosa, da condenação do denunciado Pedro Paulo Bergamaschi nos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, e do denunciado Luiz Pereira Duarte nos crimes de corrupção passiva e de associação criminosa. Seria isso. Vou suspender o julgamento e a sessão para o intervalo na forma regimental. Prosseguimos oportunamente.